Que o Espírito Santo possa iluminar a mente de todos vocês, em nome de Jesus. Eu li na internet mais de uma vez um pensamento que diz assim: Deus te dá somente o necessário. Ele não te dá aquilo que você quer. E muita gente curte, acha legal. Eu não gosto, como você já deve ter percebido, simplesmente de aceitar um pensamento só porque ele é bonito ou porque foi alguém famoso que disse. Eu não gosto de pegar um pensamento assim, não analisar, já ir aceitando, né, sem pensar. Outro dia eu vi um pensamento assim, tinha a arca do concerto, né, desenhada, e estava escrito assim: toque na arca. Aí muita gente, amém, amém. Mas se você tocar na arca, eu até escrevi, eu comentei, se você tocar na arca, você vai morrer. Está escrito na Bíblia. Então, se a arca tivesse ali, você voltasse no tempo, lá, vamos dizer, no tempo do rei Davi, aí falasse, alguém falasse para você, toca na arca, como dissesse, você vai ser abençoado. Aí você ia tocar. Eu não, eu já vi o outro sujeito, outro dia ele tocou, morreu na hora. Deus proibiu de tocar na arca. Por que eu vou tocar na arca? Então, esses pensamentos assim, realmente tem que ser explorado, pensado, não é assim, aceitar de qualquer jeito, né? Entendeu? Eu vou demorar um pouquinho aqui em umas coisas, uns exemplos, mas acho que vai valer a pena. O filho de Chico Anísio, ele, o Bruno Mazeu, ele participava de uma comédia, ele era o principal, melhor, protagonista, chamada Cilada. E uma vez ele estava imitando um roqueiro, e aí ele se vestiu igual o Kiss, lembra do Kiss? Pintava o rosto em preto e branco, com uma estrela no olho e tal. E aí ele falava assim, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra no andar. Aí o povo, né, vibrando, né? Então, ele falava várias frases assim, que estão no nosso dia a dia, em algumas placas de orientação, e o povo vibrava, porque ele quis dizer, o povo, tudo que um roqueiro fala, o povo vibra e repete e não pensa, né? Ele estava fazendo uma sátira, né? Estava sendo irônico. Então, existem coisas assim. Eu estava vendo um dia uma tradução aqui no Brasil do pastor, ele não é chamado de pastor, então eu vou chamar do que eles chamam, o doutor Mike Murdock. Ele estava na Assembleia de Deus, tem vários vídeos dele pregando na Assembleia de Deus, e aí ele falou assim, você pede para que Deus te dê uma promoção. E ele não está falando promoção profissional, tá? Ele está falando promoção na vida. Ele fala, você pede que Deus te dê uma promoção. Aí ele fala, então Deus agenda um problema na sua vida, você resolve o problema, e ele falou assim, e com isso você é promovido. Ele falou, aí o cara traduziu bem, daí ele falou assim, o seu problema, quando você soluciona, assim, ele é uma ponte de ouro para o seu progresso. Aí o tradutor não traduziu correto e falou assim, o seu problema, ele é uma ponta de ouro para a sua solução. Ele ainda falou assim, para a sua solução. Aí eu falei, não, eu se eu estivesse lá não falaria amém, mesmo sem entender inglês. Por quê? Deus te dá problema para você solucionar? Só isso? Não, o pastor não falou isso. O pastor falou, Deus te dá um problema, você soluciona e você progride, você cresce. Entendeu? Ele não falou que Deus é um problema só para você solucionar. Senão não faria sentido. É por isso que a gente tinha raiva da matemática na escola, lembra? Dava lá, professor, eu vou usar isso algum dia na minha vida? Aí o professor sempre sem graça, né? E hoje nós sabemos que realmente nós não usamos, né? Nós, talvez 20% do que nós aprendemos em matemática na escola, nós usamos no dia a dia. Enfim, que tempo triste. Então voltamos lá. Deus te dá mais do que você precisa? Sim. Na maioria das vezes. Jesus disse assim, eu vim
para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Tá? Além da frase de Jesus, tem muitas experiências bíblicas. Vou começar com o próprio Jesus. Quando ele multiplicou os pães, foi pão exato para cada pessoa e peixe exatamente o quanto eles iam comer, ou sobrou depois? Sobrou, né? Lembra? 12 cestos. Jesus errou o cálculo? Não, é que ele é um Deus de abundância. Então, diz a Bíblia que todo mundo se saciou, essa é a palavra usada lá, todo mundo se saciou com pães e peixes e ainda sobrou muito, né? Vamos voltar lá no Velho Testamento, quando Deus dava o maná, e ele falou assim, olha, não guarda para o sábado, porque no sábado o maná vai estar bichado. Na sexta-feira, melhor, desculpe, eu inverti a coisa. Não guarde para o dia seguinte, senão vai estar bichado. Então a pessoa podia comer à vontade, e não se preocupar com o dia seguinte, ia ter já lá. Só no sábado, então de sexta para sábado, Deus fala, pega em dobro na sexta, porque no sábado não vai cair. E o povo ainda tentava ser teimoso e comia maná bichado. Não comia, mas estava bichado lá. Vocês lembram da história, né? Acabei até fazendo confusão aqui. Mas não importa, vocês entenderam. Várias vezes, né? Quando Pedro ficou com acho que João e André, né? Diz a Bíblia, ficaram tentando pegar peixe a noite inteira, não pegaram nada. Aí Pedro nem conhecia Jesus. Jesus fala, vai lá, joga a rede de novo. Você sabe a história, jogou. Veio tanto peixe que o barco estava afundando. Então, isso é um exagero, né? Então, Jesus deu o que Pedro precisava? Não, deu muito mais peixes, né? E quando nós falamos do nosso próprio corpo, nós temos mais sangue do que precisamos. Tanto é que a gente perde um pouco de sangue, não altera, né? Nós podemos doar sangue, porque nós temos mais células que precisamos. Enfim, nós temos muito mais coisas que precisamos e isso mostra que Deus não nos dá só o necessário, Ele dá mais que o necessário. Muitas vezes. Nós que temos que perceber e temos que ser gratos por isso, né? Há algumas lições e há alguns momentos que realmente Deus quer nos ensinar lições preciosas em que Ele deixa de nos abençoar por um tempo para que nós possamos acordar para a vida, para que possamos aprender alguma lição, tá? Mas na maioria das vezes Deus, como regra, Ele é um Deus de abundância, Ele dá mais do que precisa, ok? Muitas pessoas estão falando assim, principalmente os milionários. Eu não sei se vocês têm lido alguma coisa sobre o assunto, já ouviram falar do reset? O brasileiro faz reset, vou falar como o brasileiro faz. O reset, já ouviram falar? Então, estão querendo dizimar as pessoas porque eles dizem que tem muita gente na Terra. Está atrapalhando. Se tem muita fome é porque tem muita gente. Se tem muita miséria é porque tem muita gente na Terra. O marido da rainha da Inglaterra, que faleceu pouco antes que ela, ele disse o seguinte, se eu pudesse reencarnar, porque ele não acreditava em reencarnação, mas ele falou, se existisse reencarnação, eu gostaria de voltar como um vírus e matar milhões de pessoas. Olha o que ele falou. Mas isso tudo merecia uns 2, 3 vídeos para o assunto. Não é o assunto do meu canal, então raramente vocês vão ouvir eu falar sobre isso, talvez um pouquinho só. Mas existe um monumento nos Estados Unidos, pode pesquisar, eu já vi, não pessoalmente, vi na televisão. O ideal para esses milionários, bilionários, é 250 milhões de habitantes só na Terra. Eles acham que esse é um número mágico. Eles fizeram um monumento, está nos Estados Unidos, 250 milhões. Então, é o que eles acham que é o necessário. Bom, como esse Deus é de abundância, é isso que eu estou falando aqui, a Terra tem um espaço desocupado enorme. Eu não estava falando de gelo e deserto, não. Tem lugares férteis que estão abandonados. Nosso Brasil mesmo, enorme, né?
não tem, tem lugares que não são habitados. Por quê? Porque o homem é cabeção, né? Você sabe que 50, olha só o que eu vou falar, isso não foi eu que inventei, tá? Eu li isso aí, ou eu ouvi no rádio, não importa. 50% da população da Terra, metade, vive nos litorais. Já pensou? Como fica aglomerado ali? 50% do povo da Terra mora nas praias. Entendeu? Eu também queria morar na praia, tá? Eu vou avisando para não ser hipócrita. Não é isso que eu estou falando que tá tão aglomerado, aí depois o povo reclama que tinha que espalhar um pouco, tem que morrer gente. Isso é uma ignorância. Foi feita uma estatística e eu fiquei espantado. Se você juntasse todos os seres humanos do planeta em pé, um do lado do outro, eles caberiam em metade da cidade de São Paulo. Todo mundo. É lógico que isso é. Ninguém vai viver assim, né? Um do lado do outro, não dá nem para se mexer. Mas seria metade da cidade de São Paulo, caberia todo mundo. Já pensou? Que loucura! Não dá para espalhar. Vamos espalhar, gente. Vamos ocupar territórios desocupados, assim a gente vai poder respirar melhor. Mas, então, Deus é um Deus de abundância, né? Alimentos que existem no mar. Mesmo falando assim, mesmo que a pessoa diga, eu sou vegetariano, mesmo a alimentação vegetariana escondida lá embaixo d'água, o mar é riquíssimo, tem muitos alimentos. Nós passamos fome porque o homem é mau, porque o homem é egoísta, porque o homem monopoliza, etc. Entendeu? Mas não era para ser assim. E isso não vem de Deus, né? Aliás, lembre-se que Deus dá tudo gratuito, né? As frutas, os vegetais, o homem é que vai lá e põe um preço abusivo em tudo. Ele tem os gastos dele, mas ele multiplica para que ele fique milionário, bilionário, né? Agro é tudo, né? Aquela história toda. Hoje o agronegócio é um dos melhores negócios, se não o melhor negócio que existe. Então, tudo isso vai dificultando a vida dos seres humanos. Mas nós poderíamos ser muito mais felizes, termos muito mais abundância do que nós temos. Tá? Então, quando você vê um pensamento sobre Deus, compare com a Bíblia e compare com a natureza. Eu já falei sobre isso. A natureza, ela expressa a vontade de Deus. Muitas vezes. Muito podemos aprender sobre Deus observando de perto a natureza, ok? Agora, lembre-se, isso eu sempre falo no canal, a natureza não contradiz aquilo que a Bíblia ensina. E a Bíblia não contradiz o que a natureza ensina, porque as duas são do mesmo autor. Tá? Agora, eu acho genial quem conhece tanto da natureza assim, a ponto de poder explicar sobre Deus através dela. Isso é uma ambição que eu tenho. Ainda quero ver, se Deus me conceder vida, eu quero ainda aprender mais sobre Deus na natureza. Eu não estou falando que Deus é a natureza. Eu estou falando que a natureza revela o caráter de Deus. Se você quer mais abundância na sua vida, peça a Deus. As bênçãos são condicionais. Veja, aprenda quais são as condições para o teu caso e receba todas as bênçãos que Deus quiser te dar. E saiba, hoje, você e eu perdemos várias bênçãos porque nós estávamos dormindo, não estávamos atentos àquilo que Deus queria conceder para nós. Que Deus nos perdoe por nossa lentidão e nossa ignorância. Por favor, deixe seu like no nosso vídeo, se inscreva no canal. Vamos falar muito mais sobre assuntos desse tipo. Que você também não esqueça de se inscrever, como eu disse, compartilhar, tá? Compartilhe o máximo que puder. Ajude o nosso canal a crescer. Nós agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém.